Agora sim, pessoal, agora a gente vai voltar para o começo aqui dos slides, tá? Que foi aquela parte que eu pulei no começo, né? Então, a gente fez, primeiramente aqui, eu deixei alguns tópicos para vocês levantarem informações que vão ser apresentadas e discutidas para um planejamento estratégico, tá? Então, isso vai estar em forma de um relatório. Bom, agora a gente vai trabalhar esse planejamento estratégico propriamente dito. Então, a gente já conhece uma realidade atual, como as coisas estão, e agora vamos planejar, né, os próximos passos de forma a qualidade, a gestão da qualidade estar alinhada ao negócio, tá? Então, primeiramente, você pode apresentar as informações que você levantou, e aí sim, dentro de uma reunião onde você vai solicitar junto à diretoria, você também, dependendo como for a organização aí da tua empresa, já solicitar os gestores das áreas para esse momento, para que haja um alinhamento em relação à política, tá? A gente já começa aqui com a política. Mesmo que você não tenha aí uma certificação, ter uma política descrita é uma forma de você criar o compromisso de ter um propósito. É saber para onde você vai, onde você quer chegar. E o propósito maior de um sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, ele sempre vai ser a qualidade e a segurança dos produtos. Essa é a missão final, né? Isso que a gente busca. Tudo que é construído, tudo que é desenvolvido tem essa função. Mesmo que você, por enquanto, tenha um sistema de boas práticas de fabricação apenas. Não importa, né? Você pode ter um sistema mais simples, ou você já pode ter um trabalho de desenvolvimento do sistema HACCP, já pode ter outros programas de risco também sendo estudados, ou já ter uma certificação. Não importa o escopo que você trabalha hoje, o propósito final, o propósito maior é esse. E a política é o texto, né? É o termo de compromisso que consegue descrever isso muito bem, consegue traduzir ali em palavras aquilo que a gente pretende atingir. Junto com a política vem o desmembramento dela, que são os objetivos. E aí, automaticamente, os indicadores, que nos ajudam a acompanhar se a gente continua caminhando nos trilhos, se a gente desviou, a gente volta e assim por diante, tá? Então, sabendo disso, é claro que nós, como qualidade, a gente pode muito bem basear a política, a escrita da política, nos textos que uma norma internacional traz para a gente. Né? A gente sabe que política é requisito de norma. Se você pesquisar lá na IFS, na BRCGS, tem os itens que devem constar na política. Então, a gente vai encontrar lá o que se espera de um sistema como esse. Uma atenção à qualidade, à segurança, a legalidade, a autenticidade dos produtos, uma preocupação com as pessoas, desenvolvimento das pessoas, também com o cliente, com a satisfação do cliente, com a melhoria contínua, uma preocupação com as partes interessadas, né, com relações entre as partes interessadas, relações positivas, e também o impacto ao meio ambiente, a sustentabilidade, o impacto à cultura. A gente observa esses pontos, que são pontos comuns da gente pensar numa política. E até por isso acaba muitas vezes sendo bem comum de se encontrar por aí textos muito parecidos. A gente olha de uma empresa em outra, um texto, né, que foi escrito, às vezes até pelo Google, pela inteligência artificial. Como que eu escrevo um texto de modo a atender esse ponto? Porque estava previsto numa norma ou porque veio a orientação de um cliente para fazer assim. Então, a gente, na qualidade, como gestor da qualidade, a gente pode previamente escrever um texto com base nesses aspectos, que é voltado para uma norma, é voltado para um cliente. Só que aí que está o X da questão. Se a gente for nessa linha de raciocínio, as chances da gente estar desconectado com o que a empresa busca, com o que a diretoria busca, é alta, tá? Então, a ideia da gente entender essa política alinhada é buscar o propósito do negócio. Então, é nesse momento que você pediu essa reunião, apresentou esses pontos que você levantou. É o momento de você entender, junto com a diretoria, e aqui, se você quiser dividir
as reuniões, tá? Existem vários formatos aqui. Você pode entender melhor aí como que você vai fazer. Por exemplo, você pode fazer o levantamento, aí pedir uma reunião com a diretoria. Então, você mostra, apresenta o seu relatório e já trata sobre esses tópicos aqui. Aí, num segundo momento, para fazer um SWOT estratégico, você convida os gestores de área. É um formato. Ou você pode, já agora, nesse momento, discutindo a política e os objetivos, já fazer isso com os gestores de área. Vai depender do organograma, da estrutura. Se é uma estrutura muito complexa, às vezes não é possível. Depende do estilo da empresa. Então, isso aqui, vocês vão entender melhor como adaptar. O importante é que esses são assuntos que a diretoria, acima de tudo, tem que estar ciente e participar. E depois a gente tem que ter um trabalho com os gestores das áreas, porque são, né, ali o ponto, a multiplicação de tudo. É quem vai multiplicar para as equipes. Tá? Então, para pensar. Mas, enfim, voltando, né? A gente vai fazer aqui um alinhamento. Eu preciso entender, junto à diretoria, junto ao pessoal que está mais ligado a decisões estratégicas, eu preciso entender qual o direcionamento da empresa para os próximos 5 anos, por exemplo. Vocês estão buscando exportação? Vocês estão buscando algo específico para algum cliente? Quais são os próximos passos? Existe perspectiva de novos produtos, aumento de vendas? Qual é o propósito? Quais são esses propósitos, as perspectivas, tá? É isso que a gente precisa entender para você falar a mesma língua. Como eu sempre falo, o sistema de gestão da qualidade, tudo que ele define, que ele traz para nós, requisito de norma, tudo tem um impacto na empresa. E tudo que a empresa precisa, estou buscando vender mais, estou buscando um cliente, estou buscando uma exportação, faz relação com algum requisito. Às vezes só falta a gente mostrar diretamente essa conexão, mas a conexão existe, ela é real. Então a gente precisa demonstrar isso e nesse momento a gente vai ouvir quais as necessidades da empresa. O seu discurso como gestor sempre é: olha, eu quero alinhar o sistema de gestão que a gente tem ou que a gente vai construir de acordo com as perspectivas da empresa, então, de acordo com o negócio, o propósito do negócio. Então, a gente precisa entender isso juntos, porque aí a gente vai conseguir construir uma política, né, voltando aqui, uma política que tenha essa função de agir na qualidade, na segurança, na integridade, na legalidade, mas que também vai atender o que a empresa espera. Porque aí, junto disso, a gente consegue desmembrar em objetivos claros e metas, alinhado ao negócio. Não adianta a gente pegar ali, coloquei aqui alguns exemplos, a gente monta a política e a gente já monta os objetivos, né? A qualidade já faz tudo. Aí aparece lá, por exemplo, alguns indicadores em relação à segurança. Então, a porcentagem de reclamação por conta de problemas relacionados à segurança de alimentos. Bacana, tá? É um ponto importante. Quantas reclamações? Mas até aí, para a diretoria, às vezes você foi com essa ideia, sua ideia de qualidade é uma. Mas para a diretoria, escuta, é relevante a gente saber a quantidade de reclamações? Ou o que é mais relevante? A gente entender o impacto dessas reclamações, ou as perdas geradas, ou as devoluções? Financeiramente falando, o que é melhor a gente medir? Né? Porque um índice de reclamação, ele talvez é um valor muito vago. Eu posso ter tido uma reclamação, mas tá aí daí, né? Qual o impacto disso? Então, talvez a gente tenha que chegar num consenso. Outro exemplo, 100% de calibrações no prazo. Um indicador totalmente operacional. O que isso traz de benefício para a diretoria? Você pode levar essa ideia, mas assim, isso é importante para vocês, enquanto diretoria? Acompanhar a calibração no prazo? Né? E você vai ver que, na verdade, o que eles querem saber lembra da compatibilidade com o negócio. O que eles querem saber e acompanhar são situações de desvio, situações de problemas, situações que impactam financeiramente, que impactam vendas. Então, de alguma forma, a gente tem que associar a isso, tá? Por exemplo, aqui, indicadores de processo. 98% de conformidade nos programas de pré-requisito. Sei lá, pode ser verificações que você faz ou auditoria. Desvios em PCCs. Quantos desvios em PCC? Isso é importante para a diretoria?
É importante saber quantas conformidades eu tive, quantos desvios? Ou será que é mais importante entender se eu perdi um dia de produção? Se eu gastei um tempo adicional das pessoas? O que eles esperam em relação a esse ponto? E não quer dizer que nós, como qualidade, não vamos acompanhar isso, mas um indicador que está atrelado à política, que é o propósito do negócio, ele tem que refletir o que o negócio também espera, e não um simples detalhe técnico. Outra questão ali, 95% de eficácia de não conformidade. Eu tive tantas não conformidades e eu resolvi 95%. Eu consegui a eficácia delas, ou seja, elas não tiveram reincidência. Talvez com essa linguagem eu não consiga representar o que isso de fato significa, mas eu posso focar nos problemas reincidentes, no gasto que eu estou tendo com situações que eu já errei uma vez, já aprendi, já sei a causa, só que não agi direito para resolver a causa. Aí eu vou mostrar a consequência disso, as perdas financeiras em relação a isso. A forma como a gente apresenta o dado é que faz a diferença. Com clientes aqui, por exemplo, indicador maior ou igual a 95% de atendimento a auditorias de clientes sem não conformidade maior. Tá, é importante ter uma nota, é importante não ter não conformidade maior. Beleza, né? Porque tem classificações, quando são auditorias externas, de certificação e de clientes, eles podem, normalmente se coloca níveis de gravidade das não conformidades. É importante saber isso? Mas é importante isso para a diretoria em termos de política e negócio? Eu quero saber o que isso está representando. Eu vou perder o cliente? Eu vou deixar de vender uma quantidade para esse cliente? O que isso representa em termos financeiros e de consequência? Então, é isso que a gente tem que sentar. A gente vai levar a ideia técnica, mas a gente precisa entender em relação à ideia técnica, o que ela representa. E avaliar a consequência mesmo. Focar na consequência. Com certeza aí a gente vai estar falando mais a língua da diretoria e vai tornar o sistema algo que realmente tem importância, não seja só uma política para cumprir tabela. Outro ponto que a gente precisa sentar para alinhar o negócio, partes interessadas. Nós, como qualidade, a gente já sabe que a gente já tem lá uma listinha de situações de pessoas e empresas que são em partes interessadas. Por exemplo, eu sei que clientes é uma parte interessada do sistema de gestão. E a gente também define as estratégias de comunicação com ela. Então, seja por formas de responder a reclamações, ou fazer pesquisas com esses clientes, ou atender contratos. Existem toda uma relação que a gente já sabe. Com fornecedores, mesma coisa. A gente, como qualidade, já sabe que tem a parte da qualificação, a parte de você desenvolver parcerias duradouras com fornecedores. Os órgãos regulamentadores, quando a gente também atende legislações, atende situações aí, Anvisa, MAPA. Certificadoras, quando a gente já está nesse passo de certificação, essa relação que a gente tem também, que é uma relação de parceria, de ter uma boa comunicação, de informar em caso de necessidade as certificadoras. E o pessoal interno, os colaboradores, os sócios, que se espera uma satisfação interna de trabalho, um trabalho onde as pessoas elas estejam engajadas, elas estejam envolvidas e participem também. E os sócios que esperam que a empresa realmente cresça e tenha uma rentabilidade, a gente já consegue mapear isso. Só que isso é um dado muito técnico. A gente tem que sentar com a diretoria nesse momento e entender, olha, é importante a gente mapear as partes interessadas para a gente ter um resumo da comunicação que existem entre elas. Que eu consigo, aqui eu qualifico o fornecedor, eu tenho uma relação. Aqui com o cliente eu tenho outra relação. Internamente com os colaboradores eu tenho outra. Mas eu preciso mapear junto à diretoria outras situações que podem acontecer. Parceiros estratégicos, por exemplo. Parcerias com universidade, às vezes para desenvolvimento de estágio, desenvolvimento de novos produtos ou testes, isso pode acontecer. Existe essa perspectiva. Acionista, existe uma perspectiva da empresa de mudar a estrutura do negócio, vai trabalhar com acionista, de repente não é essa a realidade atual? Quais são outras partes interessadas que fazem parte desse processo?
Por exemplo, a sociedade mesmo, qual o impacto que a empresa hoje exerce? Existe uma preocupação já com isso ou existe ideia para isso acontecer? Para você apoiar um projeto social na tua cidade ou na tua região, por exemplo, ter algo que a empresa também coloque em benefício de todos. Nós precisamos conversar sobre essas partes, senão isso aqui fica um ponto só de um descritivo ali que não serve para nada. Se eu tenho as partes interessadas, elas são pontos que se relacionam com o sistema de gestão. Eu tenho que ter bem definido qual é o meu planejamento de comunicação com elas. Se não há isso, não adianta só falar, fornecedor, mas você faz uma boa qualificação, você já avalia seu fornecedor, você tem uma parceria? Senão é só meramente citar que é uma parte interessada, mas qual a relação que existe? E aqui com a diretoria, a gente vai para essas relações mais estratégicas mesmo, né? Por exemplo, hoje não existe uma ideia de se fazer contratos mais longos com fornecedores. Isso é algo de se pensar? Isso é algo que a empresa está planejando ou tem uma ideia de fazer? Entende? Então, esse é o próximo passo, para a gente não ficar com um negócio vago. Outro ponto aqui que nós temos que avaliar bem é como está o organograma, as funções da empresa. Porque uma coisa é, você como gestor da qualidade junto com o RH consegue definir isso, tem um organograma de funções, né, tem o descritivo de cargos, mas isso é de fato suficiente? Isso exatamente que acontece na prática? Existe um trabalho para desenvolvimento das competências? Os gestores, realmente eles são gestores e funciona a comunicação conforme previsto no organograma? Né, que o organograma é uma forma de você organizar a comunicação interna. Então, não é simplesmente aqui para você saber que existe um organograma, que existe um descritivo de cargo, que existem gestores. É entender se essa organização ela é condizente com o negócio. Falar, a gente tem um organograma, isso de fato é assim? Ou como gostaria, então, que fosse? Como a diretoria espera que isso fosse? Porque às vezes é de um jeito no papel, mas não funciona na prática. Mas a diretoria gostaria que funcionasse. Então, vamos entender como que tem que ser a organização, porque isso vai nos ajudar a trabalhar no próximo passo, que é a análise estratégica. E para esse passo, eu preciso ter uma estrutura organizada de funções, de cargos, para que a gente consiga sentar, e aqui que é o ponto onde a gente vai convidar os gestores. Se você ainda não fez nessa parte inicial, nesse momento é onde a gente vai trazer, porque aqui eu já entendi na diretoria a organização de tudo isso, desse organograma de cargos e funções, para que eu esteja pronta para fazer isso. A análise estratégica, ela demanda uma avaliação que você vai fazer complementar ao levantamento inicial que nós fizemos com o apoio das áreas, com um olhar estratégico para a empresa. Quando a gente falou sobre a cultura, sobre a avaliação dos gestores, eu falei um pouco sobre o SWOT, sobre a importância da gente utilizar essa estratégia para engajamento de cada área, para ter um olhar para a área. Então, se você já fez um trabalho assim, nesse momento vai ficar mais fácil para você fazer isso com todo mundo, já que todo mundo entende o que é um SWOT. E se também não entende, né, você vai contextualizar. O SWOT ele é uma ferramenta importante para a gente avaliar o contexto, que é a continuidade do trabalho que você fez no levantamento. Nós tratamos nas 2 aulas anteriores. Aqui, nós vamos utilizar a estratégia de avaliar forças e fraquezas, que são situações internas da empresa, situações que a empresa passa hoje e que vai ter a ver com capacidade produtiva, com a cultura das pessoas, com tecnologia, com estrutura, com equipamentos. Tanto podem ser positivos ou negativos, ou forças ou fraquezas. E também tem a avaliação externa, que são as oportunidades e ameaças, que são situações externas do mercado, dos clientes, da cadeia de fornecimento, das condições climáticas, da questão econômica do país, da questão da matéria-prima, logística, questões externas que afetam a indústria. Tanto podem ser positivas ou negativas, oportunidades e ameaças. Um olhar para o negócio de uma forma geral.
E não olhar para a área, como a gente fez antes, né? Na ideia da cultura, de pensar, tá, o que eu posso melhorar na minha área? O que não tá legal na minha área? Nas coisas que eu faço. Aqui é uma visão da empresa. E quem é gestor de área, com certeza contribui muito com isso, porque tem uma visão também do negócio, ampliada do negócio. Tá? Então, a ideia da gente construir esse SWOT com todo mundo é tirar essa foto do momento da indústria, já entendendo o levantamento que você fez, que vai contribuir para que isso aqui seja possível, porque algumas coisas, às vezes, elas não estão claras. A gente nem sabe direito numa certa profundidade. E aí, o seu relatório anterior já ajudou nisso, tá? Então, a ideia da gente fazer essa análise, tirar essa foto do momento, é que a gente possa sair dali com direcionamentos, que é o nosso planejamento estratégico. Agora eu já sei como eu estou, né? Já fiz um levantamento, já sei onde eu quero chegar, porque eu já alinhei uma política, já alinhei objetivos, já alinhei as partes interessadas, os cargos e organograma, então eu sei onde eu quero chegar e como é a organização da empresa que eu quero ter. Daqui eu vou sair com decisões, que são como que eu vou usar as forças que eu tenho internas e como eu vou mitigar as fraquezas internas. E como que eu vou registrar os riscos externos, né? Registrar as ameaças externas e as oportunidades também externas. Avaliando, nesse contexto, de uma forma geral, o que eu posso extrair de bom e o que eu posso fazer para melhorar aquilo que não está bom. Tanto para situações internas quanto para situações externas. E essas ações, esses planos, essas formas de direcionamento vão me ajudar a caminhar nesse trilho que é minha política, que são os meus objetivos. É um trabalho que contribui para tudo o que está acontecendo em volta. Para todos os trabalhos. Eu estou tendo meu trabalho de qualificação de fornecedor, eu estou tendo um trabalho do meu APPCC, né, do pesquisa e desenvolvimento, projetos de mudança. Isso já está acontecendo, mas eu tenho uma ação caminhando com uma avaliação que eu fiz. E por isso que a gente faz essa avaliação ano a ano, porque muda, o cenário vai mudando, né, de um ano para o outro. Então, a gente refaz esse estudo. Eu vou ainda falar com vocês, na aula posterior, uma estratégia para a gente trabalhar com essas decisões de forma a priorizá-las, tá? Não que isso seja uma obrigatoriedade, mas é uma estratégia legal que, como eu disse, eu emprestei um pouco da FSSC 22000, que é a norma que traz isso muito bem, né? A parte de gestão. Então, ela ajuda a gente, independente do sistema que a gente adotou, tá? Nós vamos fazer com esse olhar. Bom, aqui, só para fechar, né, as responsabilidades, elas sempre devem estar definidas. As responsabilidades para essas ações que a gente definiu, para essas estratégias, as responsabilidades para os indicadores que a gente também já traçou em cima dos objetivos e da política. Eu tenho que ter responsáveis envolvidos para cada ponto. As partes interessadas, eu tenho responsáveis, porque tem gente mais atenta ao fornecedor, outros mais atentos ao cliente, são as áreas, né? Aí entra aquilo que nós já falamos bastante, que é o papel das áreas. E trabalhar isso com a diretoria e os gestores vai passando esse papel de responsabilidade e também de integração, porque esse é meu papel, mas ele soma com o seu papel, que soma com o seu, e juntos a gente chega no propósito que a gente espera. E não é um propósito meramente da qualidade, é um propósito alinhado com o negócio, com o objetivo que o negócio tem, que a empresa tem, né, com as estratégias para ela se manter no mercado, certo? Então, essa é a construção para a gente fazer um planejamento estratégico. Então, essa parte da organização, do SWOT, das partes interessadas, eu ainda vou finalizar com vocês, falar de forma prática como que a gente pode construir esse planejamento, tá bom? Vamos lá, então?